Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Verde Podcast. Eu sou Alisson Cavalcante e hoje eu estou aqui com a Maria. Olá, Maria. Estou muito feliz de estar aqui mais um sábado com vocês, nessa tarde maravilhosa, né, com meu parceiro Alisson. Hoje nós temos um tema muito importante aqui hoje. Exatamente, mas antes de falar desse tema, a gente precisa agradecer vocês, porque sempre nos recebem com muito carinho dentro da casa de vocês, seja no telefone, seja no tablet, seja onde for, o Verde estará lá levando informação, levando entretenimento, levando informações importantes, seja sobre saúde, meio ambiente, né, e todas as temáticas que são extremamente importantes. Mas por falar nisso, né, tem uma coisa que a gente sempre fala todos os sábados que tem Verde Podcast, né, Maria? Porque é uma coisa muito importante pra gente, que justifica o porquê que o Verde Podcast ele existe, que é uma missão que nós carregamos com muito orgulho, essa bandeira, que é a bandeira de empoderar o amapaense, o amazônida, né, e a Amazônia de um modo geral. A gente sentiu que por muito tempo, né, o amazônida ele tinha um pouco desse sentimento de que o santo de fora é que faz o milagre. Né? Se precisa resolver algum problema mais complexo, seja dentro da cidade, dentro da região, precisa chamar alguém de fora para resolver esse problema. E não é assim. Dentro do Amapá, dentro da Amazônia, existem pessoas talentosíssimas, existem projetos maravilhosos em todos os âmbitos, né, sociais, ambientais. Existe dentro da nossa comunidade acadêmica profissionais de destaque, sejam professores, pesquisadores. Então o Verde Podcast ele foi criado com o intuito de jogar luz e dar visibilidade ao jeito de ser do povo daqui, da nossa querida Amazônia, e mostrar que o amapaense é um povo, né, de respeito, de coragem, sobretudo de amor, que consegue transformar o seu ambiente, né, e revolucionar o seu espaço. Então, por isso, o Verde Podcast carrega essa bandeira com muito orgulho de dizer que nós temos valor e a gente tem o potencial para transformar a nossa história. Então é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós aparecemos nas tardes de sábado para conversar com você, para levar informação, conversa boa e democrática dentro deste maravilhoso podcast. E por conta disso, né, por nós falarmos, né, de Amazônia, por nós falarmos, né, de saúde, a gente tem hoje uma temática extremamente importante aqui, né? Não é mesmo, Maria? Você poderia introduzir para a gente? Isso mesmo, Alisson, mas antes nós não podemos esquecer de agradecer aos nossos mantenedores, aos nossos patrocinadores, que são as empresas Tratalix, Quincal, Limpex e Logan. Então, graças a vocês, né, ao apoio de vocês, nós estamos aqui trazendo mais também um convidado super importante e o nosso tema, que é mais ainda que a gente precisa falar. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério e urgente, que são os desafios enfrentados pelos pacientes com câncer aqui em Macapá. E o maior destaque é o primeiro fórum, de pacientes com câncer dos desafios do câncer aqui em Macapá, que vai acontecer esse evento no dia 2 de maio no Sebrae. E esse evento vai trazer grandes autoridades, especialistas, que vão falar um pouquinho sobre o assunto aqui no nosso estado. E quem nós vamos receber, Alisson? E para isso nós vamos conversar com o medalhão do estado do Amapá, uma referência no que se traz, no que se diz a respeito da oncologia no estado do Amapá. A gente está aqui mais uma vez conversando, né, com muito orgulho, com muita felicidade de você estar com a gente. A Genilson aqui, muito obrigado pela sua presença, por estar conversando com a gente e trazendo ainda mais luz a esse tema que é tão fundamental. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo podcast. Primeiramente, agradecer a Deus e agradecer a esse podcast que faz parte já, parceiro da ONG Carlos Daniel, parceiro do nosso trabalho, junto com essa família maravilhosa que tem o meu respeito, minha admiração. E viemos aqui falar desse grande evento que vocês também fazem parte. Exatamente. Então, falando a respeito do fórum, né? Vamos começar do começo, né? A gente sempre gosta de ir contando, né, a história, o processo do início. Então, de onde surgiu essa ideia, né? E qual a importância, né, de trazer um evento, né, que é o Fórum do Câncer, para tratar dessa temática, gente? Algumas pessoas já sabem, assim, como deu o início da criação desse evento do Fórum. Inclusive você sabe disso.
e a todos que nos acompanham, né, no podcast, eu vou falar um pouquinho. É assim, eu não tinha pensado em formatar um evento próprio da nossa instituição, da Carlos Daniel. Mas eu me senti assim, forçado, né? Vou dizer assim, usar essa expressão, pela Monja Cohen, né? Porque ela queria vir ao Amapá. Mas de que forma eu iria trazer a Monja? Trazer por trazer? Não. Então a gente tinha que fazer algo grandioso, para que envolvesse ela, a palestra dela, que nós pudéssemos aproveitar. A querida Monja, que ela é maravilhosa, é um fenômeno, né, por onde passa. E ela também queria conhecer o Amapá, porque ela quer conhecer a Samaúma, né? Ela quer ir meditar na Samaúma. Então, tive a ideia de construir um evento que saiu o nome primeiro, Fórum Desafios do Câncer, que nós sabemos que nós temos grandes desafios dentro do estado do Amapá. Para quem não sabe, o Amapá é considerado uma ilha, né? Não tem ligação terrestre. Então, ou você chega de avião ou de barco, né? O navio aqui. Então, nós somos muito isolados. A nossa logística é muito complicada. Então, imagine paciente com câncer. Nós não temos todos os serviços, né? Estão muito além de outros estados. Então, pensando nisso, nós formatamos junto com uma coordenadora parceira minha lá de São Paulo, e nós criamos o evento para que a Monja Cohen viesse também ser a cereja do bolo do evento. E assim surgiu o primeiro Fórum Desafios do Câncer. E a Genilson, qual é a maior proposta de vocês relacionados ao evento para as pessoas que vão estar lá? Nós pensamos nesses mínimos detalhes, né? Agradecer a minha amiga que estará aqui, especialista na área dessa parte de eventos, a Nina Mello. Ela será moderadora nos dois. Nós temos 2 painéis que irão anteceder a palestra da Monja. E nós pensamos num subtema, que é a importância do cuidado integral. Como é que esse paciente está sendo cuidado quando ele descobre que está, infelizmente, com essa doença? Será que o poder público está cumprindo com o papel dele? Será que nós mesmos, como família, estamos cuidando do nosso parente que está doente? Eu sei porque eu vivi isso, tá? Eu vivi 2 vezes com o meu filho e com a minha mãe, e eu perdi os 2. E a gente tem que esclarecer para a sociedade, Maria, que o câncer, a gente escuta muito falar de câncer e as pessoas pensam logo, é químio, é rádio. Gente, o câncer não é só isso. Ele tem um contexto muito amplo. Será que essas pessoas estão tendo uma condição alimentar saudável? Como é que é a questão de transporte? Será que ela está tendo toda a assistência? Então, por isso que o subtema é importante. A importância do cuidado integral. De repente, eu estou sendo tratado lá num sírio-libanês, mas dentro da minha casa eu tenho conflitos, problemas familiares, e isso pode influenciar no resultado do meu tratamento. Então, tem que estar tudo alinhado. Não adianta eu ter o melhor médico, o melhor tratamento, se dentro da minha casa não está legal. Então, psicológico também. Então, a gente vai fazer esse amplo debate. É um evento de construção. E eu falo, como vamos construir isso? Nós convidamos alguns especialistas, médicos renomados internacionalmente, que são meus amigos, tá? Para vir ao Amapá, para mostrar o trabalho deles, a experiência, e que a gente possa tirar, né, desse conhecimento, a experiência deles, para cá, para o Amapá. E eles também estão à disposição para nos ajudar. Isso que é legal, você encontrar pessoas que vêm lá de São Paulo, vêm do Ceará, vêm do Rio de Janeiro, né? Nós teremos, eu tenho um amigo que virá participar, que é o Tiago Brasileiro. Ele é paciente, ele teve leucemia mieloide crônica. Então, ele faz parte do comitê de pacientes oncológicos da Abrae, da instituição que eu represento também, que promove o maior congresso de câncer no Brasil. Então, o Tiago, ele vem falar um pouco do que ele passou. Ele é lá da Bahia e ele vai mostrar pra gente o que ele passou lá também, né? São histórias inspiradoras. Hoje ele está curado, né? E aí, de repente, alguém que possa estar lá no dia do evento, no dia 2, lá no Sebrae, e aí vai, de repente, caramba, o que ele passou também eu passei, eu estou passando, eu tive a dificuldade. Então são histórias que vão inspirar a gente, mover o ser humano, quem sabe tocar no coração de pessoas.
porque o ser humano hoje, o mundo está muito cruel hoje, gente. Eu falo dessa forma porque eu viajo muito, eu vejo o ser humano está muito egoísta, muito individualista. Então o evento ele vai envolver algo amplo, que nós precisamos mexer no coração do ser humano para que nós possamos mudar a realidade dentro da oncologia aqui no Amapá. Recentemente eu estava conversando com umas pessoas, a gente fez uma ação também em Calçoene, né? E aí um dos comentários foi que assim, que geralmente a gente chega numa ação como essa esperando ajudar. E no final a gente descobre que quem somos ajudados somos nós, né? A caridade, ela tem esse dom, né, de dar significado, né, ao espírito, sabe, de trazer conforto à tua alma, de mostrar que você está realmente tendo um propósito, né? Você está entregando algo além, sabe? Então isso é muito bonito, de fato. Mas por falar em histórias, inclusive você estava contando um pouquinho pra gente antes do programa começar, mas os nossos verdinhos aqui, eu acho que eles estão curiosos para saber também, por isso eu vou fazer a pergunta. Como é que começou esse network aí, essas tratativas para trazer a monja? Vocês se conheceram em algum lugar, né? Vocês começaram a conversar? Como é que houve esse convite e essa possibilidade para ela vir ao estado do Amapá, né? Ser inserida num fórum com uma temática tão importante? Pergunta bem interessante, meu amigo. Muita gente me pergunta, como é que o Drauzio, né? Hoje eu tenho uma amizade com o Drauzio. Quando a gente assiste, né? Eu e minha esposa, o Drauzio, na televisão, os programas, né? As séries dele, a minha esposa, caramba, a gente olha o Drauzio e nem parece que você tem essa amizade com o Dr. Drauzio. Essa network eu comecei a ter quando o Agenilson saiu da zona de conforto. Eu saí do Amapá e fui atrás. Como foi que eu fiz? Eu comecei a participar de fóruns de oncologia e congressos. E lá eu fui, né, começando a conhecer, criar essa rede, essas amizades. E aí a gente acaba conectando os corações, as almas, que as pessoas têm aquele mesmo propósito, a mesma missão que você, que é ajudar o próximo. E assim eu fui conhecendo. A monja, a minha ligação com ela foi a doutora Paola Torres, que estará também no evento, uma médica. Vocês vão se apaixonar pela Paola. Ela que faz os cordéis. Lembra que eu presenteei vocês com os cordéis? Sim. Tem até hoje. Que ela fez um cordel lá, 2 médicos e um sonhador, eu, ela e o Drauzio. Ela é uma médica cordelista, maravilhosa, escritora, uma artista. E aí foi através dela que eu conheci a monja. Né? E aí, de vez em quando, se encontrando com a monja num fórum, num congresso. Aí a Paola veio no TJCC e aí mostrou a foto da Samaúma, né? Lá na flor de Samaúma, e mostrou para a monja ficou admirada com aquela árvore, e ela falou que ela queria conhecer a árvore, e a Paola falou, então fala com a Genilson, que foi a Genilson que me levou. E aí, em Aracaju, não é coincidência, é Deus que age na nossa vida. Eu fui convidado para palestrar em Aracaju, virei palestrante, né, agora, e a monja também estava palestrante, ela era a atração principal, né, do evento também, lá. E aí ela pediu para conversar comigo e falou que ela queria conhecer a Samaúma. Só que eu pensava que no início era brincadeira, né? Cachê dela caro e tal. E aí nós fomos conversando e aí eu não levei muito a sério. Aí quando nós nos encontramos em São Paulo no maior congresso de câncer, ela perguntou para mim, e aí, tudo certo para mim aí da Macapá? Aí eu falei, como assim? Eu pensei que era brincadeira. Ela falou, não, eu quero conhecer a... E aí eu tive que criar o evento, né, para que nós pudéssemos trazer a monja. Ela é maravilhosa, a expectativa é muito grande, as pessoas... Acabei de ouvir uma colaboradora sua dizer que ela adora a monja aqui, né, aonde eu passo as pessoas, caramba, você está trazendo a monja. E é assim, Alice, quando você quer criar essa rede, essa network, tem que partir de você a iniciativa. Então eu saí, e hoje eu conheço muitos médicos conceituados, profissionais, diretores de hospitais, de associações que têm o mesmo trabalho voltado que nem o Agenilson através da ONG. E assim a gente vai criando esses laços. São esses laços de amor ao paciente, às pessoas, que é tão importante que a gente precisa mudar isso dentro, não só do Brasil, mas do mundo. Essa transformação através do amor. Agenilson, aproveitando esse engate, vão ter outros nomes em destaques também no evento, né? Como foi que surgiu esses outros convites para esses palestrantes?
nós tivemos essa preocupação. Eu acabei de falar para vocês aqui em off, né? Que quando eu comecei a construir o evento, e aí eu apresentei para a doutora Adriana Seber, que veio, né? A doutora Adriana Seber é uma médica conceituada mundialmente, né? E aí eu falei para ela, olha, eu vou fazer um evento em Macapá. Ela falou, antes que eu convidasse, ela falou, tô contigo lá, vou lá. Você quer? Tô lá. Então, você vê que uma médica conceituada mundialmente se colocando à disposição do Amapá para vir aqui, somar, trocar experiência. Então, hoje ela é minha amiga, pessoal. E aí, foi colocando ela aqui, e aí eu tive uma preocupação também. Eu fiz o convite para a doutora Carla Donato. Para quem não sabe, ela é médica da filha do Thiago Life. Ela é especialista em osteosarcoma. Ela é oncopediatra, né? E a especialidade dela é o osteosarcoma, o câncer, né, no osso. E o retinoblastoma, que é o câncer no globo ocular. Ela não tinha trazido um especialista nessa área. Então fiz o convite, na hora ela aceitou, né? Inclusive ela teve que mudar os plantões, ela estava preocupada. Não, eu vou contigo, eu tenho que ir em Macapá. Conseguiu trocar, né? E aí estou trazendo também, eu tive essa preocupação de mostrar para o povo do Amapá, para quem vai assistir, que nós temos a parceria, nossa primeira parceria com Casa de Apoio se chama Casa Ronald McDonald's do ABC, lá em Santo André, onde por muito tempo recebeu a maioria dos nossos pacientes, nossas crianças e adolescentes. Então está vindo a assistente social, inclusive ela vai apresentar um vídeo que eu não posso falar ainda, né? De que forma eles recebem, para que nós aqui possamos conhecer o atendimento que as nossas crianças recebem dessa parceria ONG Carlos Daniel e Casa Ronald, para mostrar que uma criança, um adolescente, quando sai daqui com seu responsável, quando vai para o hospital, ele já está com a vaga garantida lá na Casa Ronald. E aí a pessoa vai dizer, caramba, olha, que trabalho de excelência. A gente sabe que as crianças estão muito bem assistidas. Então, mostrar essa realidade, trocar essas experiências e quem sabe a gente trazer pessoas para ajudar mais no trabalho. E aí também nós tivemos um outro painel de oncologia adulta, onde nós temos 2 médicos aqui do Amapá, que são médicos, meus amigos, o Dr. Roberto Marcel, que já foi diretor da Unacom, a doutora Amanda, que é da Unacom também do HU, vamos somar junto com a doutora Paola Torres, que é uma médica, é oncohematologista excepcional. Também convidei a minha CEO da Abrale, a doutora Caterine, que é uma médica que tem um conhecimento muito amplo, inclusive estava participando do congresso lá em Porto Rico. Ela participa muito de fora em congresso, então tem muita informação, muito conhecimento para trocar com a gente. O Thiago brasileiro, que é paciente, que eu falei, que ele vai falar das experiências. Então foi tudo pensado com muito carinho para trazer essa informação, para mostrar como é que é feito o trabalho lá fora. Que tudo que é bom pode ser copiado sim, gente. Tá? A gente trouxer essa experiência, olha, caramba, deu certo lá, bora fazer aqui no Amapá, vamos fazer assim, vamos ajudar. E a monja, né? O evento foi feito com o pedido dela. E aí terminar o evento com aquela fala dela que acalma os corações, a mente, parece que a gente fica meditando junto com ela quando ela fala. E eu mudei muito esse ano. Agradeço a Deus e a ela, porque estou lendo o livro dela, tenho assistido os vídeos. Eu sei que vai ser um evento sensacional. Tudo que nós preparamos é com muito amor. E sem contar que a gente tem os grandes parceiros. Gente, guardem essa frase. Ninguém faz nada sozinho. Se alguém disser para você que faz sozinho, ela está mentindo para ela mesmo, tá? A ONG Carlos Daniel, quando faz esses belíssimos eventos, nós temos grandes parceiros por trás. E eu não posso deixar aqui no podcast de agradecer essa família. Eu fico até emocionado e me arrepio. Uma família que eu não sei nem o que dizer, né? Mas agradecer a Tratalix, a Quincal, Limpex, a Logan, a Pama, né? Que Pama agora tá somando. Então, cara, essa família, eu não sei nem o que dizer. São pessoas guiadas por Deus também com o meu trabalho. São pessoas sérias, que têm essa preocupação com seus colaboradores, com a sociedade. Para você que não segue as redes sociais dessa família, dessas empresas que eu falei, que são uma empresa familiar, empresa séria, segue lá para você ver o que é que eles fazem.
o que eles têm mudado dentro da sociedade, com as ações sociais, promovendo a preocupação ou a valorização do seu colaborador. Então, essas empresas eu faço questão de ter dentro das ações da ONG, né? Porque você tem um melhor. Você quer o melhor, você tem que ter os melhores, né? E a gente tem também a parceria do governo do estado, através da Secretaria de Saúde, o SEBRAE, né, que vai ser lá esse grande evento, o Ministério Público também, que é um outro grande parceiro que acredita no trabalho, entre outras empresas que também estarão lá, e dizer para vocês que o único podcast que vai entrevistar a Monja é o Verde Podcast, porque nada mais nada menos, porque é o Verde Podcast, que é o podcast oficial da ONG Carlos Daniel, né? Então a gente tem que ser parceiro de quem é o nosso parceiro. E ninguém melhor do que você para dar essa notícia aqui para os nossos telespectadores aqui do Verde Podcast. Mas para dizer que o Verde Podcast estará presente no evento, né, no Fórum Desafios do Câncer. Estaremos fazendo a cobertura completa do evento, conversando, né, com as pessoas que passarem por lá pelo evento, né, sejam as autoridades, os palestrantes, as pessoas que fizerem parte, inclusive com você. Nós estaremos presentes lá conversando, né, dialogando e mostrando, dando luz cada vez mais a todas as pessoas que por algum motivo não possam estar presentes fisicamente lá no evento, mas estarão acompanhando e por dentro de tudo. E por falar dessa questão, né, dessa importância, aliás, antes de mais nada, né, você fez um agradecimento e eu preciso também fazer, né, esse agradecimento a você, Genilson, porque às vezes a gente quer apoiar um projeto sério, a gente quer fazer parte de algo, né, sério, bem estruturado, que realmente a gente saiba que o que a gente vai entregar vai chegar na ponta. E a partir do momento que a gente conheceu você, conheceu a sua história, tudo que você tem feito pelas crianças e pelo estado do Amapá, a gente disse, a gente não pode deixar de fazer parte, sabe? Então, te agradeço demais, porque pessoas como a sua história, elas abrem portas. E abrem portas para várias pessoas que precisam dessa assistência, sabe? Que não tem como ter acesso, né? Sejam por questões logísticas, por dificuldade financeira, sabe? Pelas problemáticas que a gente sabe que infelizmente nós temos como amapaenses, mas você vai lá e move mundos e fundos e faz com que o impossível seja possível. Então, não tem como a gente não ouvir, conhecer um projeto como o seu e não participar disso. É impossível. Então, todo projeto que você estiver, né, seja o fórum como agora, ou projetos futuros, nós faremos parte, porque a gente sabe da sua seriedade, do seu comprometimento. A gente sabe que o que você faz, de fato, você faz por amor. Então, nós estaremos juntos, independente do que seja, o compromisso está firmado, não só da minha parte, de toda a minha família, né, e pode contar com a gente sempre. Fico feliz pelas suas palavras, eu sei disso. A reciprocidade é a mesma com a família de vocês. Eu admiro muito. Por onde eu vou, eu falo dos meus parceiros, e vocês estão ali encabeçando hoje. E assim, a gente fica emocionado, porque eu contando em off aqui, quando eu iniciei esse trabalho, muita gente fechou a porta na minha cara, duvidou do meu trabalho, fui muito ofendido, fui muito caluniado, mas eu passei pelo deserto e hoje eu comecei a colher os frutos. Que são esses frutos? São as nossas crianças que estão aí com a vida, as outras que estão lutando, são os parceiros, são as portas que abriram, a credibilidade que a gente tem lá fora, a amizade que eu tenho, como eu falo assim, eu tenho amizade com o Drauzio, tenho amizade com a Paola, doutora Catarina, doutora Adriana Seber, doutora Carla Donato, a Monja. Então são pessoas que respeitam, acreditam no meu trabalho, na minha luta, e a cada dia que passa a gente vai abrindo as portas, e eu tenho certeza. Eu lembro que o Drauzio falou para mim uma vez em São Paulo, a gente tomando um cafezinho no escritório dele, ele falou: você, do jeito que está indo, subindo degrau por degrau, você ainda tem um caminho, você vai chegar muito longe, ele diz, você trabalhando da forma que você estava trabalhando, da forma correta. Então pode seguir dessa forma que você ainda vai chegar lá no topo da pirâmide, né? Você ouvir isso do Dr. Drauzio, né? Sei lá, eu digo assim, eu sou uma pessoa privilegiada hoje, mas esse é resultado de muita luta, porque eu não desisti. A ONG vai fazer 10 anos de luta, 10 anos que foi criado,
E agora, dia 21, né? Hoje, sábado, amanhã, domingo e na segunda-feira, dia 21 de abril, fazer 10 anos que eu perdi o meu filho para o câncer. É uma data que mexe muito comigo. Foi numa tarde que o Carlos deu o último suspiro nos meus braços. Isso eu não desejo para ninguém. Mas eu pude transformar essa dor em amor ao próximo. Amor pelas crianças. Deus me transformou. Porque eu poderia ter voltado a fumar. Muita gente não sabe, eu estou mais de 10 anos sem um álcool, sem um cigarro. Eu poderia ter voltado a fumar, a beber. E eu vou, assim, dividir com vocês. Tá com uns 15, 20 dias, eu encontrei com um pai, eu não vou citar o nome dele. Um pai de um paciente que da época do Carlos. Inclusive, acho que ele faleceu 2 meses antes do Carlos, ou 3 meses. E eu encontrei com ele e ele falou pra mim, cara, eu tinha muita vergonha de me encontrar contigo. Vergonha de falar contigo. Aí eu falei, mas por que tu tinha vergonha? Porque eu sou um covarde. Eu falei, como assim? Porque eu não tive a coragem que você teve de ajudar os outros. Eu não consigo fazer o que tu faz pelos outros. Eu falei, você não é covarde, isso pra ele. Porque cada um tem sua missão. E essa missão foi dada a mim. Não se preocupe, não tenha vergonha de mim. Eu sou teu amigo, eu falei pra ele. Independente de qualquer coisa. Então, o ser humano é assim, eu falei pra ele. Ele vai agir de uma forma. Que bom que você continua com sua família, seu trabalho. Olha, você não bebe, você não fuma, não se jogou. Como muitas pessoas fazem isso, se entregam de uma outra forma, pro mal. Você continua no bem, mas não se sinta com vergonha de mim. Eu tô aqui, sou teu amigo. Precisar, vamos conversar. Então, você ouvir de uma pessoa que passou a mesma coisa que eu, né? Isso me conforta, que eu transformei, né, a perda do Carlos em todo esse trabalho. Acho que hoje nós já salvamos mais de 100 crianças e adolescentes. Salvar, como diz a doutora Alaide de Belém, a gente salvou o amor de alguém. Imaginou alguém vir salvar o teu amor, que é teu filho, teu irmão, teu sobrinho, teu neto? Não é fácil falar pra mim, porque eu não consegui salvar o meu amor, que era o Carlos. Mas eu tenho conseguido salvar o amor de outras famílias. Eu sofro até hoje. Eu falo para as pessoas, tem gente que fala para mim que eu sou muito forte, mas eles não sabem. Às vezes eu sofro calado, porque o que eu mais queria era ter o Carlos do meu lado. Mas a minha missão, eu tenho que continuar. Respirar, contar até 10 e dizer, eu preciso seguir. As crianças precisam de mim. O Amapá precisa de mim. E é isso. E o Carlos é tua luz, né? O Carlos é minha luz. Eu sinto que ele me acompanha onde eu estou. Quando eu vou para São Paulo, principalmente no apartamento, onde foi os últimos meses da vida dele, eu sinto que ele sempre está me esperando lá. Sempre. É a minha segunda casa, o apartamento. E eu gosto muito de estar lá. Alguns amigos médicos, alguns outros amigos já falaram, pô, tu podia comprar um outro apartamento mais para cá pro centro de São Paulo. Eu falo, não posso, não consigo, porque aonde eu moro, na zona leste de São Paulo, é um significado, é algo emoção, é o sentimento, não é a questão material. Então, foi os últimos meses de vida do Carlos. Então, parece que o Carlos está toda vez me recebendo ali no apartamento. Eu me sinto bem, uma energia boa. E ele que segue, ele que vai conduzindo a minha vida. O sorriso dele, a luta dele. A luta dele me inspira. O Carlos lutou contra um câncer, né? Contra a leucemia, que para mim eu considero um dos piores cânceres, né? Que é no sangue, é o corpo todo. E aí eu não posso fraquejar. Não posso me acovardar. Eu tenho que fazer a mesma coisa que ele, lutar pela vida dessas outras crianças amapaenses. E for da vontade de Deus, eu vou continuar até o dia que ele permitir. Eu entendo que essa questão desse pai, que ele não entende de onde vem essa tua força, vem daí, da tua luz. A tua luz, que é extrafísico, é metafísico, é o Carlos te guiando, te abençoando, te observando, sabe, te conduzindo. É por isso que é uma força que não tem explicação. E é um projeto que vem mudando vidas e transformando a vida de outras crianças. É por isso que tu tem essa missão maravilhosa.
Mas vamos falar de frutos, porque a gente falou do Carlos, tu contou essa história, a sua história pra gente. E qual o que a gente quer deixar de impacto, sabe, na percepção das pessoas, que as pessoas vão até o fórum Desafios do Câncer, e de que forma a gente quer impactar elas, qual a mensagem que a gente quer levar a essa temática dentro do estado do Amapá para dar essa atenção. Quem você diria que são os principais interessados? É o poder público, a sociedade civil? Todos. Quando a gente fala de câncer, a gente tem que envolver todo mundo, né? Porque se você não mostrar onde está errando, por exemplo, o poder público está errando. Quando eu falo poder público, gente, é no contexto geral, a oncologia. É desde lá da entrada da UBS. Porque se você não questionar, você não reclamar, às vezes o gestor que está lá em cima, ele não vai saber o que está acontecendo. Então é por isso que é importante a participação de todos. Você vê lá as histórias inspiradoras, os projetos, os que os profissionais fazem, quando as nossas crianças às vezes chegam já com um caso de câncer avançado. Os gestores, eu convido todos os gestores dos municípios, secretário de saúde, se não puder vir, dos municípios, mandar os seus representantes para ir lá, olha, nós podemos trabalhar dessa forma na atenção básica, capacitar os profissionais da ponta lá, das UBS, das equipes, né? Eu acho que é a Estratégia de Saúde da Família, que é o ESF, para a importância de conhecer os sinais, os sintomas, porque o que salva muito a vida é o diagnóstico precoce. Mas se os profissionais não tiverem esse conhecimento, fica um jogando para o outro. Imagina se tu tem um profissional capacitado. Olha, eu vi lá naquele congresso, lá naquele fórum, o médico falou isso, o enfermeiro, assistente social, falou, debateram isso. Olha, isso aqui pode ser câncer, bora encaminhar. Então ter o conhecimento. O fórum, ele vai te levar o conhecimento e também te mostrar ferramentas que você pode ter acesso. Porque quando você se cala, você fica fechado, e aí você vai fazer alguma coisa. Eu já vi pessoas ficarem fechadas. Eu já vi gente descobrir que tem o câncer e se isolar. Isso é ruim, gente. É muito ruim você se fechar. Você tem que ir atrás. Você tem que buscar. Então o fórum, ele vai mostrar isso. A importância desse cuidado integral. O cuidado dentro da família. O cuidado da equipe médica. Se tu não tiver todo esse cuidado, que é o amor, você não vai alcançar a cura. Então a gente tem que ter todas essas ferramentas ali, toda no equilíbrio, ajustada, todo em conjunto. Porque um pequeno deslize pode, né, causar a questão da morte. Então o evento ele vem falar um pouco disso, da questão do sentimento, o cuidado. Você tem que se cuidar. Eu preciso me cuidar, minha esposa anda me cobrando pra gente fazer uma atividade física, mas eu tenho uma rotina de vida muito pesada. Então a gente tem que se policiar também, se cuidar. Será que eu estou cuidando de mim? Nós vamos ouvir isso lá no fórum. Será que eu estou tendo cuidado comigo? Será que eu estou cuidando bem do meu filho, da minha esposa, do meu esposo, de repente da minha mãe que mora comigo, ou meu pai? Então são histórias inspiradoras, projetos inspiradores, que vão tocar aquilo que eu falei lá no coração de cada um e de repente dar um alerta. Não só na sociedade, mas também no poder público. O poder público vê, caramba, olha, a Casa Ronald, como atende as nossas crianças. Olha, a doutora Adriana Sebe, ela falou sobre isso, nós podemos melhorar. Doutora Paola mostrou o exemplo lá do Ceará, que a doutora Paola do Ceará. Olha como o Ceará age, vamos implantar aqui. Então são essas experiências que nós precisamos anotar e depois colocar em prática. Não adianta só ir lá ouvir, anotar e não botar, e não construir. Nós precisamos construir, botar em prática, para que a sociedade amapaense possa ter um melhor atendimento dentro da oncologia, dentro do estado do Amapá. E Agenilson, como é que está, na tua visão hoje, já com a tua experiência, a oncologia aqui? Tu sente que a gente já teve muitos avanços, que já melhorou, ou que a gente ainda tem ainda muito caminho aí para percorrer? Olha, recentemente eu estive acompanhando aí a visita do Dr. Henrique Prata. Então,
vai ser implantado, na verdade já está pronto a radioterapia. Sim. Então isso já é um avanço muito grande. Claro que nós precisamos melhorar. Eu sempre falo algumas reuniões com alguns gestores, políticos, que o Amapá precisa de um complexo de oncologia. Nossa população, o povo do Amapá, merece um espaço novo, com alta tecnologia. O Amapá não é diferente do Brasil. O amapaense merece isso. E ele tem que ter, é direito dele. Mas a radioterapia, ela veio, parece que dá uma virada de chave dentro da oncologia. Inclusive com a visita do Dr. Henrique Prata, onde o próprio governador anunciou que irá gradativamente, por etapa, entregar a oncologia do Amapá para o Hospital de Amor. Isso é maravilhoso, porque você está entregando para quem tem conhecimento, para quem tem trabalho, para quem tem experiência e para quem tem credibilidade e respeito mundial. O Hospital de Amor não é qualquer hospital, gente. Então, tu imaginou? Cara, eu, amapaense, estou me tratando no Hospital de Amor. Eu tenho um Hospital de Amor, olha o nome, de amor dentro do meu estado. Então, acho que foi uma das melhores coisas mais acertadas que o governador Clécio fez, é entregar a oncologia para o Hospital de Amor. E aí você vai... Porque muita gente sai daqui, como eu estava falando antes de a gente gravar, muita gente sai daqui, quer ir para o hospital, antigo Hospital de Barretos, né? Que era a nomenclatura. Aí mudou a nomenclatura, agora é o Hospital de Amor. Aí muita gente quer ir para Porto Velho, para Barretos, aonde tem um Hospital de Amor. Só que o Hospital de Amor nós vamos ter dentro do nosso estado. Que felicidade. O paciente não vai precisar mais sair daqui, vai tratar ao lado da sua família. Isso é primordial para a cura. De apoio. Entendeu? Essa rede de apoio, aquilo que eu falei, o cuidado integral. Tu imaginou? A pessoa sai da radioterapia ou da quimioterapia, de uma cirurgia, e aí ela vai para casa dela. Ela vai estar do lado do filho, da mãe, do pai, dos sobrinhos, dos tios. Agora, quando você sai daqui, que nem foi o meu caso, que eu fui numa UTI aérea com o Carlos Daniel, cheguei em São Paulo, todo mundo desconhecido para mim. Não tinha ninguém para trocar lá de acompanhante. Era eu, Carlos e Deus. Passei 23 dias internado dentro do hospital. Sabe quem trocava comigo de acompanhante? Ninguém, porque não tinha parente. Então tinha que ficar. Fiquei 23 dias, morei dentro do hospital. E aí, você trazendo o Hospital de Amor para cá, não. A pessoa está internada, vai lá, troca. Deu a importância do cuidado integral. Isso é o cuidado integral. Então é uma virada de chave na oncologia. Claro que nós precisamos avançar. Nós precisamos de um complexo de oncologia, onde se faça as consultas, onde se faz as químio. Já vamos ter a radioterapia nova, já temos, mas que faça as cirurgias, todos os procedimentos lá. Um centro novo, amplo e que atenda a demanda. Porque, infelizmente, gente, o que eu tenho acompanhado nos congressos e fóruns de oncologia, que daqui a alguns anos, não muito longe, o câncer vai ser a doença que mais mata no mundo. Tá? Ela é a segunda, só perde para a questão, acho que é o infarto, né? Acho que é o AVC, essas coisas, infarto. Então, a tendência é aumentar. Então, nós temos que construir um equipamento que possa atender a demanda. O que vai me assustar é que, com certeza, outros estados vão procurar nosso serviço. Porque o Hospital de Amor vai estar, gente, aqui. E o Hospital de Amor é uma referência. Entendeu? Então, o governador Clécio está de parabéns por ter acertado nessa decisão, porque isso vai beneficiar a sociedade, o povo amapaense vai ter um melhor atendimento. Aproveitando a tua experiência aqui no programa e tocando justamente nessa temática que vocês levantaram, dessa questão da importância da rede de apoio, né, na questão do tratamento, você consegue precisar assim, qual o grau de importância disso? Porque tem até aquela frase que fala: quem cuida de quem cuida. Porque para você cuidar, você precisa estar bem, né? Você precisa estar psicologicamente bem. Eu sei que é difícil porque o câncer é uma coisa que abala todas as estruturas.
Mas para você pelo menos dar o mínimo de, sabe, de base para uma pessoa conseguir cuidar de outra, sabe, estar bem para cuidar. E assim, e complementando essa pergunta, você já vivenciou algum caso, de repente, de uma situação mais complicada de câncer, mas a pessoa tinha uma base, né, de repente familiar ou uma rede de apoio, e isso conseguiu se reverter em um outro caso que não tinha, de repente, essa rede tão bem estabelecida e acabou prejudicando? Já acontece muito aqui dentro do estado. Essa rede de apoio ela é muito importante. Para as nossas crianças, a ONG tem sido essa rede de apoio. Eu lembro de um caso da Maria Luísa, inclusive a família diz que eu faço parte, né? Algumas crianças, alguns pacientes, eu acabo fazendo parte da família deles. Crio esse vínculo, esse laço. E até recentemente, a gente estava lembrando, eu e o pai dela, o André, que ele fala para as pessoas: o que é que vocês precisam é confiar no trabalho do Agenilson, no trabalho da ONG, que é a rede, que é o apoio. E ele diz: se você seguir toda a orientação, que é essa rede que a gente cria, vai chegar ao sucesso. E já teve casos de pessoas não querer seguir as orientações e, infelizmente, lá na frente, perder, né, a vida do seu paciente, da sua criança ou do seu adolescente. Então, nós criamos uma rede que hoje, se você perguntar, nós melhoramos muito o índice de cura das nossas crianças. Há anos anteriores, todo mês quase faleceu uma criança do Amapá, quando era encaminhada para fora. Hoje é a coisa mais difícil você ver uma criança ir a óbito, por causa da eficiência, da eficácia da rede. Nós conseguimos dar todo esse direcionamento, todo esse apoio, toda a orientação, né? Orienta a família. Eu lembro que eu fui orientar uma família agora, de uma criança, e a primeira coisa que eu falei: a família tem que estar unida, porque se não estiver unida, isso pode dar problema durante o tratamento. Porque eu percebi, eu fiz uma leitura, que o pai e a mãe estavam lá, mas não se falavam. Eram separados, mas não se falavam. Então, é por isso que eu falo que o câncer não é só o tratamento. Então, eu consigo fazer essa leitura. E eu disse para eles: olha, é a filha de vocês. Então, vocês têm que deixar de lado essas indiferenças e se unir em prol dela, da vida dela. É a vida dela que está em risco. Graças a Deus, a gente conseguiu reverter essa situação. A família toda está unida, dando apoio. É essa rede que nós precisamos. Mas você falou algo importante, que é cuidar de quem cuida. Às vezes, eu preciso desse cuidado. Eu tenho que dar um freio também. Porque eu acabo absorvendo muita coisa. E eu acabo assumindo responsabilidade que não é minha. Às vezes, as pessoas elas jogam essa responsabilidade para mim, que é delas. E esse ano eu comecei a me policiar, a me disciplinar sobre isso. E dizer: não, essa responsabilidade aqui não é minha. Essa responsabilidade é da família. A família também tem a sua responsabilidade. Não pode jogar sua responsabilidade para cima da ONG. A ONG é aquela rede de apoio onde garante o acesso ao diagnóstico, o acesso ao tratamento, o acolhimento na casa de apoio, tá? E outras ações que nós fazemos, o apoio e a orientação. E não jogar toda a responsabilidade. Tem família que às vezes quer jogar toda a responsabilidade em cima da ONG. E não é assim. Então a gente mostra para eles como é que tem que ser feito e também a responsabilidade. Não pode fugir a responsabilidade. Quem é o responsável pela criança? É o pai e a mãe. Então eles têm também assumir essa responsabilidade. Eles são responsáveis legais. Eles não podem fugir disso. Chegar assim: olha, a ONG vai cuidar de tudo. Não. A ONG já deu esse apoio. Coisa que nem era para a ONG existir. Né? Uhum. Se nós falarmos francamente, né, abertamente, isso tudo é responsabilidade do poder público, que eu falo. Poder público, governo municipal, estadual, federal, essa é a obrigação deles. A ONG, as associações, essas instituições do terceiro setor, elas são aquele apoio, aquela mão que chega aonde o poder público não chega. Nós chegamos aonde o poder público não chega. E para muitas dessas famílias, nós somos a última esperança deles. Eu já ouvi isso.
a pessoa me ligar e dizer, você é a nossa última esperança. Olha que responsabilidade, Alisson. Alguém dizer assim, olha... Muito forte, né? Olha, minha filha, meu filho, minha criança está aqui, só você pode salvar. Você ouvir isso, você vai dizer, não é assim não. Então, essa rede ela é importante, mas a gente tem que também aprender a respeitar. É o que muitas pessoas às vezes não respeitam o meu limite também. Elas têm que entender que eu também sou um ser humano, que eu acabo absorvendo essas coisas. E tem gente que pergunta, eu não sei como é que tu consegue. Tu vive isso todo dia. E aquilo que você falou é o Carlos. É o Carlos que me faz a cada dia ficar um pouquinho mais forte. É ele que me fortalece. Porque senão eu já tinha jogado a toalha. Mas é importante ter esse apoio, esse acompanhamento. Mas cada qual com a sua responsabilidade. A Genilson, achei muito interessante o que tu falou lá atrás a respeito de como os palestrantes vão contar também as suas histórias, suas experiências e como isso pode trazer impacto às pessoas que estão lá assistindo. Por exemplo, questão de conhecimento que você falou e a importância também das pessoas que procuram a ONG. E eu tô com uma dúvida, por exemplo, qual seria o momento ideal de procurar a ONG de vocês para receber esse apoio diante de uma criança? Por exemplo, alguma família assistiu a palestra, percebeu, o meu filho ou o meu neto pode estar com alguma coisa parecida com isso, talvez não tenha uma assistência aqui no poder público e procurar a ONG de vocês. Como é que consegue essa filtragem? Eu vou orientar da forma que eu oriento todo mundo. Primeira coisa, se você vê alguma indiferença no seu filho, algum sintoma que está persistindo, vamos dizer, uma febre, está tendo todo dia, mancha roxa, ou alguns gânglios, né, que são os carocinhos, a íngua que a gente chama, né, tá aparecendo, como diz a própria doutora Adriana Sebe, uma criança de 9, 10 anos que tem vômito, tontura, desmaio. E aí o que é que você tem que fazer? A nossa orientação é procurar um médico, né, um pediatra na UBS, consultar, fazer exames, fazer investigação. E eu digo para vocês, gente, persiste, tá? Não deixa, não é nada. Não, eu preciso investigar melhor. Tá tranquilo? Beleza. Então, vai de cada pai, cada mãe. Entendi. Tá? Eu lembro que eu contei para vocês o caso da menina com retinoblastoma. A mãe viu, né? Falou pra avó e pra tia-avó, não é nada. É coisa da tua cabeça. E a mãe, não. Já tá procurando problema pra criança. E aí levou ao médico e a médica percebeu também. Nossa. É mesmo. Então, é você que tem que persistir. Né? A mãe que gerou ali, ela tem essa percepção, né? Parece que é aquele sexto sentido dela de mãe. Se não, tem alguma coisa indiferente com o meu filho, então eu tenho que ter a certeza. E aí o médico, vou dar exemplo da criança, né? Eu vou falar o nome dela, Ana Luísa, que é um retinoblastoma, 1 ano e 4 meses. E aí a médica falou, olha, não tem tratamento. Quando o médico disser aqui que não tem tratamento, aí você pode buscar a ONG Carlos Daniel. Entendi. Mas toda criança tem que ter o TFD, gente. Nós não encaminhamos pacientes, crianças e adolescentes, sem um tratamento fora de domicílio. Isso é uma das exigências dos hospitais parceiros da ONG, que toda criança vai assegurada pelo SUS, que ela vai ter garantia. Se for uma criança que tem o caso, eu vou falar da Ana Luísa, a consulta dela foi ambulatorial, porque ela não estava internada, tá? Então ela foi de voo comercial, TFD, a gente deu entrada, pediu um agendamento da consulta no hospital, encaminhou, tudo formalizado. Aqui não tem nada de coisa errada por fora, não. É tudo formalizado com TFD, encaminhado e-mail, carta de aceite, garantimos a casa de apoio. Então é tudo feito dentro do trâmite administrativo e burocrático correto. Aí a criança viaja, vai consultar, faz novos exames, diagnosticou. O Alisson ouviu a conversa da mãe, estava mandando para a mãe da Ana Luísa, falando que ela fez o exame de fundo de olho, e infelizmente vai ter que tirar o globo ocular, vai ter que fazer a cirurgia para retirar o olho. E a boa notícia é que não foi para o outro, né? Ele mesmo ouviu. Então, esse suporte que a ONG dá. Não tem, o médico disse, olha, eu estou suspeitando que seja câncer. Que a gente espera que ninguém possa ouvir isso, né? Ninguém queira ouvir isso. Busca a ONG, olha, tem a ONG Carlos Daniel, vou lá, pedir orientação, eles conseguem uma vaga,
uma consulta fora do estado, mas com auxílio também do TFD, que graças a Deus melhorou bastante o TFD, isso a gente tem que reconhecer, as passagens estão saindo em tempo hábeis, tá? Isso aí eu faço justo, eu sou um cara que busco ser justo. O único justo no mundo foi Jesus Cristo, que infelizmente acabou sendo crucificado e morto, né? Então, jamais vou chegar, né, a ser, não posso nem me comparar a Jesus Cristo, mas eu busco ser justo. Hoje o TFD melhorou muito em relação às passagens, a gente tem essa boa relação, a gente tem que ter essa boa relação. Não adianta você brigar, porque quem é que vai estar prejudicado? É o usuário, é o paciente. Se eu tiver brigado lá com o TFD, e aí? As coisas não vão andar. Então hoje a ONG, aquilo que você falou, hoje a gente tem uma credibilidade. O próprio hospital busca o apoio da ONG. Olha, nós estamos com um paciente aqui. Nós tivemos o caso de uma criança com um tumor no olho. História da criança, que hoje nós temos a diretora Cleude lá com sua equipe, que hoje tem uma boa relação com a gente. Entra em contato com a ONG. Falou, olha, nós estamos com esse caso, a ONG pode nos ajudar a conseguir a vaga? Vamos em busca, tudo tramitando administrativamente, tudo na formalidade. Pronto. Qual é o objetivo? É que o paciente seja atendido e tenha o tratamento que é de direito dele. Essa que é a missão, esse que é o objetivo. Aqui a ONG Kardec não tem vaidade. Tá? Eu não quero méritos de nada. O que eu quero ver é a criança curada. Que eu possa ir lá no aeroporto, como eu já recebi dezenas de crianças. Inclusive agora domingo, vou dividir com vocês, amanhã, tá vindo do Mazagão. Na verdade, ela é do Mazagão, mas ela mora em... Olha só, é a Elisa. Ela tá num controle de leucemia, a mesma leucemia do Carlos. Ela já passou toda aquela fase de terapia. Agora ela está no controle. Ela tem que ir todo mês a São Paulo. Ela é numa comunidade que se chama Ajuruxi. Pega 8 horas de barco ainda lá de Mazagão Novo. Nossa. Desce o rio ainda. Não sei se desce ou sobe. Eu tô com a curiosidade de ir. Qualquer dia desse tem uma coragem. Eu não gosto de andar de barco, né, gente? Viajar de barco, tenho pavor. De ir até a comunidade dela, gravar, de repente, fazer esse trajeto. Eu faço desafio para vocês, quem sabe aqui a PAMA, a gente pode fazer isso, fazer essa história. Ela saindo de lá, 8 horas de barco, a gente mostrar esse desafio dessa criança, né, que foi encaminhada pela ONG para São Paulo. Né, e ela vem de lá, domingo eu vou buscar ela lá no Mazagão. Aí domingo ela fica lá na casa de acolhimento da ONG que a gente ainda está montando. Você que está nos assistindo podcast, né, no Verde Podcast, pode ajudar a montar a nossa casinha de acolhimento das nossas crianças. Aí ela vai vir com o pai dela, o Nildo. Aí vão ter o café da manhã, o almoço, vai ter a suíte lá com a central de ar para descansar, a televisão para assistir os desenhos, vai ter a merenda, aí à noite a janta. Inclusive a última vez eu levei ela para pizzaria. Né? Legal. E até minha esposa falou assim, olha, o Agnilson Tínio é brabo, né? Aí ela falou, não, tia, não posso falar mal dele porque é ele que paga a pizza. Olha como ela é esperta, né? E, então, a gente procura dar todo esse suporte, esse apoio, foi o que o Alisson falou, a essa rede de apoio. Imaginou, o pai vem 8 horas, ele sabe que ele vai ter o acolhimento, vai ter o carro que vai buscar ele vai descansar antes da viagem da madrugada. Quando ele voltar, vai ter o carro da ONG para buscar ele. Aí ele vai ficar descansando. De repente, a última vez chegou de madrugada, ele dormiu na casa de acolhimento, tomou café. Aí no outro dia fui levar ele. Então, essa é a rede de apoio que a ONG tem criado. A pessoa está com segurança, ela sabe que ela tem esse suporte. E se a ONG Carlos Daniel não existisse, eu pergunto para vocês. O Drauzio me perguntou isso. Ele me perguntou uma outra coisa. Se tu morrer amanhã? Eu nunca tinha pensado nisso. Ah, credo. É sério. Olha, o Drauzio me perguntou. Jesus, se tu morrer amanhã, quem é que vai te substituir? Porque tu sabe que ninguém é imortal, ele falou pra mim. Eu falei, Drauzio, eu não tinha pensado nisso. E é verdade. Hoje eu posso estar aqui falando com vocês, amanhã eu posso não estar. A vida é assim, é um piscar de olhos. E eu não tinha pensado nisso. O Drauzio me abriu, né, essa visão, esse olhar para o futuro. Eu tenho que preparar alguém para me substituir. Claro que eu não quero ir agora, como você mesmo falou antes.
né? Que eu possa durar mais uns 20, 30 anos. Bem mais que isso. Mas eu tenho que preparar alguém. Não? Porque nada é eterno, gente. O que pode ser eterno é a ONG. Ela ficar esse legado, esse trabalho para continuar dando suporte para as crianças. Então a ONG ela criou essa referência, nós viramos essa referência no Brasil. Tá? Quando se fala em oncologia, alguém lá em São Paulo fala, o câncer ela não fala, o Agenilson. É assim que acontece. O Agenilson, fala com o Agenilson. Lá da ONG Carlos Daniel. Aí eu recebo ligação, olha, aqui em São Paulo me indicaram a sua instituição, eu acabei pesquisando, eu vi o seu trabalho, estou precisando de uma informação. Então a ONG virou essa referência. O Agenilson virou essa referência. É a credibilidade pelo nosso trabalho, a seriedade e os resultados. Você que está acompanhando o Verde Podcast, acompanhe as redes sociais da ONG, o Facebook é ONG Carlos Daniel e o Instagram ONG Carlos Daniel Oficial. Você vai olhar lá nossas histórias. E nós temos um colaborador aqui, eu acabei descobrindo, ele está formatando todinho, já fiquei sabendo que vai ser show. O novo site da ONG Carlos Daniel, né? Vai sair, nós vamos fazer, dar em primeira mão aqui para vocês, né? Porque vocês merecem. Nós vamos estar apresentando o site lá no fórum, primeiro fórum Desafios de Câncer, nós vamos estar apresentando. E eu fiquei muito feliz de saber que é um colaborador daqui, né? Que está fazendo a nossa... Na verdade, já existia o nosso site. Muita gente não sabe, para você adquirir um site .org.br é muito chato, é uma burocracia enorme. Verdade. Tive que mandar documento tudo para São Paulo, tudo autenticado, é muito chato. Inclusive hoje eu paguei, eu acho que é a hospedagem, negócio daí, eu sei que eu paguei hoje. Parcelei de 4 vezes no cartão, eu paguei hoje para não perder o negócio do endereço. Então nós vamos estar apresentando, porque antes nós tínhamos o site, mas a gente não tinha nenhuma uma alma bondosa para alimentar, para colocar essa informação, porque eu não sou expert nisso, não. E aí eu não encontrava. Quando eu encontrava alguém, não, eu quero tanto para fazer. Aí eu falei, poxa, mas é uma causa. Eu não recebo, gente. Né? Então é difícil você encontrar pessoas que têm esse propósito de se ajudar, dizer, olha, a minha colaboração, eu vou ajudar a alimentar as informações do site. Pronto. Será que dói para a pessoa fazer o bem? Mas graças a Deus o site está saindo. Me disseram que eu vou me surpreender. Né? E é isso. É juntar com pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma missão, que é ajudar o próximo. É que nem vocês aqui. É por isso que vocês têm sido um sucesso em tudo que vocês fazem na vida de vocês. Não só na questão profissional, mas junto com os colaboradores, com a família e nos negócios. Obrigado, Edilson. E eu queria destacar uma parte da tua fala que é muito importante, que é a questão da importância do diagnóstico precoce. Né? A gente sabe que tem algumas pessoas falam, né, às vezes em tom de brincadeira, às vezes com seriedade, que elas dizem assim, que só descobre quem está doente quem vai no médico. Só que às vezes essa é uma fala que ela esconde às vezes um comportamento de quem acha que se ignorar o problema ele desaparece. De que se virar o rosto tá tudo resolvido. A gente sabe que não é assim. O problema ele persiste e piora, ele até piora com o tempo, né? Então assim, inclusive eu passei por uma situação, né, no final do mês passado. Acordei um dia, né, e a gente foi pegar meu filho no colo e eu senti uma protuberância nele, né, na região do trapézio. E pronto, eu olhei aquilo ali e eu falei, pronto, cancelei todos os meus compromissos do dia, voei pro hospital. Passei o dia inteiro, foram 3 dias entre hospital, consulta, ultrassonografia, tudinho para descartar a possibilidade, né? Foi, graças a Deus, era uma reação viral. Mas assim, eu acho muito importante, né, inclusive destacando a sua fala, porque a gente nunca deve ignorar os sinais. Se os sinais aparecem, independente, não, mas é só uma besteirinha, tá com febre, mas deve ser gripe, deve ser aquilo outro. Se é algo que persiste, vá atrás, investigue. Se descartar, tudo bem, mas o importante é ser algo mais grave e virar uma bola de neve lá na frente, né? Muito importante sua fala, sua colocação, a questão que você passou por isso e você tomou a decisão correta. É isso que todo mundo tem que fazer, não para deixar para depois,
Que o para depois pode não ter mais resultado favorável. E quando o nosso organismo está com algo indiferente, estranho, eu lembro de uma médica falando assim, num congresso, falou, quando um paciente está com as ínguas que eu falei, né, que são os gânglios linfáticos, aparecendo as bolinhas, sabe o que é isso? É o organismo querendo te mostrar, ele querer te falar, porque o teu corpo ele não pode falar, você pode, né? Mas ele está gritando, mostrando que tem algo de errado contigo. E aí pra ti parece que é como tu pegou, né? Tava aquela protuberância aqui, aquele caroço, e você fez o certo, foi investigar. E é isso que nós temos que fazer. E não deixar quieto, porque se eu for ao médico, vou descobrir. Você tem que fazer isso, porque quando for daqui a uma semana, 2, 3 semanas, um mês, que você for procurar, já pode ser tarde demais. Então, o diagnóstico precoce, ele é primordial para a cura de qualquer doença. E principalmente o câncer. Tá? O câncer, quando ele é descoberto no início, a probabilidade de cura é maior. Pode chegar até, dependendo do tipo de câncer, até 90%. Principalmente a mulher que faz o autoexame, né? O toque. Eu lembro da minha esposa, ela fez, né? E aí descobriu uns nódulos, ela já ficou preocupada. Fez toda a bateria de exame, tudo. Né? E aí depois levamos ao médico, aí um médico amigo, né? Que foi inclusive médico da minha mãe, mostrou pra ela, não, isso é normal, não é nada, mas é importante você sempre todo ano ela faz o check-up dela. Que todas as mulheres, todos os homens têm que fazer. É o adulto. As crianças a gente sempre recomenda 2 vezes ao ano. Porque a criança está em fase de crescimento, tem alterações. Então ela fez tudo, graças a Deus não era nada. Mas com certeza tem mulheres que se tocam, faz o autoexame, aí vê aquele e não dá importância. Né? Eu sei porque esse tempo eu vi numa situação. A pessoa não deu importância, né? E quando ela foi consultar, o próprio médico também não deu importância, que foi pior. E infelizmente ela descobriu que está com CA meses depois. Se ela tivesse uma atenção redobrada e o médico tivesse uma preocupação, né? Quem sabe ela parece que vai iniciar o tratamento. Eu fiquei triste porque assim, a gente confia nos profissionais, que não é a nossa área, né? Cada qual na sua área. E aí quando você esbarra, infelizmente nós temos os bons e os maus profissionais. É que eu digo, é aquela questão da empatia. A gente escuta muito falar em empatia, mas parece que é só da boca para fora. O médico ele tem que ter, né, esse amor, esse cuidado. É o que vai falar no fórum, o cuidado integral. Se o médico não tiver esse cuidado integral, e aí em quem que é que tu vai confiar? É o médico que tem que ir. Aí tu chega lá, o médico não dá a mínima importância pro que tu tem, o que tu tá sentindo, o que tá visível. Tu vai recorrer para quem? E então é por isso que é importante, gente. O diagnóstico precoce, ele salva. Isso é comprovado cientificamente, tá? Não é o Agenilson que está falando, tá? Por falar. Se você descobre qualquer doença no início, quando é precoce, a probabilidade de cura, e sem contar que os tratamentos não são tão agressivos quando a doença está muito avançada. Você não vai usar um protocolo agressivo para tratar do câncer. Vai ser um protocolo um pouco mais suave, como a gente fala. Então, te parabenizar pela sua decisão. É melhor tu errar no excesso do que pecar no descaso. Tá? Tu imaginou se tu não desse importância e fosse algo sério, e isso de repente tu ia carregar pro resto da tua vida. Eu tive um problema comigo mesmo, e eu falei numa entrevista que foi para televisão que até um certo tempo eu me culpava pela morte do Carlos, porque eu lembro quando o Carlos teve uma convulsão, vou relatar para vocês, e nós fomos pro pronto-socorro, e no carro, no caminho, sabe, ele convulsionando e ele dizendo para mim: pai, não me deixa morrer, não me deixa morrer, não me deixa morrer. Estamos em abril, foi em abril de 2015 isso que aconteceu.
E ele segurando a minha mão. E aí depois que o Carlos morreu, eu disse pra mim mesmo que eu não cumpri com o que ele falou, que ele pediu. E aí eu me culpei durante algum tempo, acho que até mais de um ano. Eu me culpava por isso. Pô, não cumpri pelo que ele me pediu. Não deixar o meu filho morrer. E eu não deixei ele morrer. O Carlos continua vivo. Com o trabalho, com a luta, em cada criança que é salva. Ele continua plenamente vivo. E aí eu demorei a perceber isso. Eu acho que é amadurecimento, a evolução, o aprendizado. A negação da doença também foi uma fase difícil para mim. Quando o Carlos foi diagnosticado com câncer, acho que foi 3 meses eu neguei que o Carlos estaria com câncer. Sabe? Eu dizia, não, ele não tem isso. É mentira dos médicos. É comum. Infelizmente isso é comum e é natural. O pai ou a mãe querer negar. E eu passei por essa fase da negação. Eu não aceitava que o Carlos estava com câncer. Eu achava que ele estava com uma doença simples, suave. E aí depois, com o tempo, eu fui perceber que o negócio era grave e sério. Eu tô ainda criando coragem. Eu já recebi uma proposta para... Na verdade, eu já tinha me preparado um pouco, né? Já recebi uma proposta para fazer um livro, para colocar isso num livro, contar essas histórias. Quando eu falo, tem gente que fica, caramba, tu podia fazer um livro, pra gente fazer uma reflexão, conhecer as histórias. Eu sei que tem mais coisa para contar, tem muita coisa para contar. E aí eu já recebi uma proposta para fazer um livro. Estaremos aqui para divulgar o seu livro também. E quem sabe, né, futuramente botar isso tudo ali para as pessoas poderem conhecer um pouco melhor dessa luta que eu travei junto com o Carlos. Continuo travando com outras crianças as dificuldades do trabalho, mas também o reconhecimento, né, o apoio dos parceiros, dos amigos e das crianças. Genilson, ouvindo esse teu depoimento, eu me lembrei de um outro depoimento que eu estava vendo, né, que era o diálogo entre um neto e a avó dele. E aí ele era jovem, aí ele perguntava para a avó dele, poxa avó, mas a senhora já está com uma idade avançada, está com os problemas de saúde, a senhora vai partir, vai me deixar aqui, você não pode fazer isso comigo. E ela falava assim, como assim eu vou partir? Eu falei, você vai morrer, né? Aí ela disse assim, não, eu não vou morrer. Não vou morrer. Ele, como assim a senhora não vai morrer? Ela falou, porque a vida, meu filho, ela é além do nosso corpo. Eu vou estar viva nas suas memórias, nas suas lembranças, no seu coração. Aí ela disse, você conheceu o meu pai? O seu tataravô? Eu falei, não conheci. Ela falou, você conheceu sim. Porque todas as coisas que eu lhe ensinei, todos os ensinamentos que eu lhe passei, toda a educação que eu lhe dei junto com seus pais, foi ele que me ensinou. Então você não conheceu ele diretamente, mas você conheceu através de mim. E os seus filhos vão me conhecer através de você. Então, no final das contas, o que nós somos é a obra que a gente deixa dentro de cada pessoa. É como a gente toca o coração de cada um. Então é por isso que o Carlos ainda está vivo, dentro de você. Inspirado hoje. Vai me fazer chorar. Verdade. Eu demorei a perceber isso. Como eu falei, eu me culpei muito. Me fechava muito. Muito depressão, pensando em suicídio. Falando isso pela primeira vez aqui, tá, gente? E me fechei demais. E não é fácil. Perder um filho aos 7 anos. Eu não desejo isso pra ninguém. Por isso que hoje eu busco fazer esse trabalho. Carlos continua vivo, sim, firme, forte do meu lado. É ele que me conduz, ele que me fortalece, ele que me faz levantar todos os dias com força, ajudar cada criança a desenvolver as ações, esses projetos maravilhosos que eu tenho certeza que o fórum já é um sucesso. Está sendo muito comentado em São Paulo, vocês não têm noção. Estou recebendo muita mensagem dos meus amigos de São Paulo, falando que vai ser um sucesso. Os palestrantes estão muito ansiosos para vir, aqueles que ainda não vieram pela primeira vez, mas
Os que já vieram também estão muito ansiosos para me rever. É tão bom, né, você saber que você é querido por essas pessoas que fazem um belíssimo trabalho, que também salvam vidas. Então, é mostrar que nosso trabalho está tendo resultado. E mais uma vez repetir, ninguém faz nada sozinho. E porque por trás nós temos grandes amigos, grandes parceiros que acreditam no nosso trabalho. E o fórum, eu não sei se tem um vídeo aí, será que podia soltar o vídeo pra gente ver aí da querida monja? Olha, essa imagem tá linda, né? Olha só a alta definição, né? Olha, a Pama é maravilhosa, né? E a logo do evento, a arte também de muito bom gosto, né, feita por vocês. Posso falar? Foi o nosso querido amigo Mike Chagas. Eu acho que a equipe aqui do pessoal conhece o Mike, né? O Mike, ele é a pessoa que cria, ele que cuida das nossas artes, de tudo. É um profissional que também usa o coração. Ele sempre diz pra mim, olha, foi ele que fez isso aqui. Isso aqui. Então eu digo para as pessoas, quando você faz com o coração, faz isso aqui, coisas belíssimas, olha como ficou. E eu não tinha questão do verde, lembra? Que eu falei, olha, a arte ficou favorável a vocês. É verdade. Então, o Mike é um parceiro da ONG, é um amigo, um irmão, que abraçou a causa também. Tem dado todos os cards dos palestrantes, é tudo ele que tem feito. Tudo ele. Então a gente criou um roteirinho, um cronograma. Nós vamos ter bastante surpresa, tá? Você que está nos assistindo, que não se inscreveu, vá lá no simpla.com.br, ainda dá tempo de se inscrever. Nós vamos ter surpresas no evento. Depois você só vai ouvir o comentário, caramba, olha, eu fui no fórum, foi maravilhoso a palestra, os participantes, os palestrantes. Poxa, eu queria ter ido, mas perdeu. A gente não pode perder as oportunidades. A oportunidade, quando ela está na tua frente, você tem que agarrar ela. Porque depois que ela passa, gente, você só vai depois lamentar. Tá? Eu sou assim. A oportunidade vem, dependendo, eu vou lá e pego. Mas a gente tem que ter aquela consciência se é o momento. Mas esse é o momento de você se inscrever. Quem não quer conhecer a monja, ela vai trazer livros para vender. Quem gosta de livros, quem gosta de leitura, a monja vai trazer, ela vai autografar, vai tirar foto. Então, preparou o vídeo aí? Já tá. Vamos lá ouvir a monja aí. Eu vou estar em Macapá, gente. 1, 2, 3, 4 de maio. Eu viajo no dia 1º, dia 2 é o grande evento. Todos juntos contra o câncer. Eu tenho participado em várias cidades do Brasil, inclusive aqui em São Paulo. E este ano vou para Macapá. A Genilson que me convida. Deixa eu até pegar aqui direitinho os dados para vocês que falaram agora. Fórum Desafios do Câncer, a importância do cuidado integral. Vai ser em Macapá, no dia 2 de maio. Então é isso, convidando vocês. Eu vou ser palestrante do Fórum Desafios do Câncer, a importância do cuidado integral. Siga nossas redes, vou pôr para vocês, olha lá. ONG Carlos Daniel, @ONG Carlos Daniel Oficial. Vem com a gente. Carlos Daniel é filho do Adnilson, que teve câncer, o papaizinho sofreu muito, muito, muito. Ela segue a ONG Carlos Daniel. Ela segue nossas redes sociais, assim como a ONG também segue ela. E vocês viram aí na fala dela, uma fala tão suave, né? Nossa. Aquela expectativa de se encontrar com ela, ouvir as experiências, do que ela vai falar. Muita gente não sabe, mas ela está num acompanhamento ela teve câncer também. Então, eu tô nervoso, dá um friozinho na barriga. A cada dia que passa, eu fico nervoso. Como vocês ficam nervosos? Essa questão de entrevista para mim, eu tiro de letra, mas em relação aos eventos que a ONG realiza, eu fico com aquele friozinho na barriga, eu fico nervoso, porque você quer as coisas maravilhosas, que é um negócio bem feito.
E inclusive porque vem pessoas de fora. E aquilo que você falou em relação ao santo de casa, né? Santo de casa não faz milagre. E a gente tem que mostrar para as pessoas de fora que nós temos profissionais capazes. Nós temos sim. Verdade. Né? Nós temos profissionais muito, muito bons aqui, profissionais maravilhosos. E eu tenho certeza que todos os profissionais que estão envolvidos são competentes. Nós vamos fazer um grande evento lá, que quando os palestrantes saírem daqui e dizer, caramba, os amapaenses sabem fazer. É por isso que eu estou dizendo, nós vamos ter surpresas. Então, as pessoas têm que se inscrever, ir lá, vai ser muita emoção. O painel de oncologia pediátrica, não posso nem falar muito, vai ser muita emoção, muito choro. Tá? Então, é isso, sabe? A expectativa tá grande. E aí, é aquilo que eu falei, eu convidei o Drauzio, né? Dr. Drauzio Varela. Tu imaginou, você que ainda não se inscreveu, você que está assistindo o Verde Podcast agora. Aí acaba as inscrições. E aí, de repente, o Dr. Drauzio diz que vem para o fórum. Porque eu fiz o convite para o Drauzio. Ele está analisando. E ele diz, eu vou contigo. E aí eu anuncio a vinda do Drauzio. E aí você vai dizer, caramba, o Drauzio vem, e agora? Agora, mano. Compra uma passagem e vai assistir uma palestra dele lá em São Paulo. Já pensou? Né? Então, por isso que eu digo, a gente não pode perder a oportunidade. Né? Porque já vem a monja. A monja é um fenômeno, né? Ela é maravilhosa. Mas se o Drauzio vier, que venha. Eu já falei pra ele, eu tô te esperando. Pra somar com o evento, falar. E não precisa nem falar, eu já disse pra ele. Foi isso que eu falei pro Drauzio. Drauzio, não precisa nem falar. Só basta tu sentar lá, assistir e pronto. A sua presença já pra mim já é essencial. Nem que tu passe só um dia, eu falei pra ele. E a Genilson, fala um pouquinho para quem está chegando agora e quer saber como é que faz para se inscrever. Tem que entrar no site, é aberto ao público, qualquer pessoa pode se inscrever. Como é que funciona? Mais uma vez nós vamos repetir, dia 2 de maio, no Sebrae, aqui em Macapá. O credenciamento começa às 2h15. Você quer saber os detalhes e também se inscrever? Vai lá na plataforma Simpla, simpla.com.br e procura lá. Primeiro Fórum Desafios do Câncer. E aí você vai se inscrever. Nós temos, nós dividimos, são 400 vagas, 200 vagas para meia entrada e 200 inteiras, 100 e 50. Se eu não me engano, gente, as vagas para meia tá encerrando. E aí a pessoa que não vai conseguir se inscrever com meia entrada vai ter obrigatoriamente pagar o valor integral. Porque eu não posso deixar livre meia, que não é justo também. Então nós fizemos 50% meia e 50% inteira. Como se fossem lotes. Isso. Entendi. Entendeu? Porque eu não posso colocar todo mundo para meia. Entendi. Né? Então, quem é que tem direito a meia? É a partir de 60 anos e estudantes. Estudantes depois vão ter que comprovar na hora que são estudantes. Tá? Então vá lá na plataforma simpla.com.br. É um evento maravilhoso. Você vai lá, se inscreve. Nós vamos ter um kit que está sendo preparado aqui pela essa família maravilhosa aqui. Eu não posso falar, tá, gente? E todo mundo vai receber um cordel lá que foi feito pela doutora Paola, que são o cordel 2 médicos e um sonhador. Que os 2 médicos, a Paola e o Drauzio e eu. Todo mundo que se inscrever vai estar lá dentro, lá da Ecobag, né, que fala? Ecobag lá. Vai ter outras coisas. Então, é só na hora. A gente não pode estar falando muito aí de repente a pessoa, não vou, já estou sabendo o que vai acontecer. E é isso, é convidar você para esse grande evento que vai causar dentro da oncologia, dentro do estado do Amapá. Eu queria pegar uma pergunta que a Maria fez aqui em off antes de começar o programa. E ela perguntou, por exemplo, eu sou parceiro, tenho uma empresa, tenho uma associação, e aí eu quero participar do fórum. Ainda consigo fazer isso? De que forma eu consigo ajudar? Somar com o evento? Sim. Pode. Entre em contato comigo. Meu contato é o 99165. Os meninos vão colocar aqui, ó, na tela. 99165-4007. Entre em contato comigo o quanto antes você está assistindo aqui o Verde Podcast, que ainda dá tempo de você colocar, né, a sua empresa, a ter visibilidade nesse grande evento, para que nós possamos juntos, aquilo que eu falei, ninguém faz nada sozinho, que nós juntos podemos fazer esse grande evento para a sociedade, né, para a população do Amapá em relação à oncologia. Então,
corre que ainda dá tempo para colocar a sua empresa. Inclusive agradecer, eu posso fazer um agradecimento aqui? Pode, por A favor. Betral Veículos. A Betral Veículos vai estar disponibilizando, além de uma parceria, vai estar disponibilizando o Fastback. Aí eu vou andar. Eu vou ser o motorista da Monja. Olha só meu privilégio, né? Eu vou dirigir um belo Fastback. A Monja vai andar comigo. Agradecer a Betral, meu amigo Ney, lá, que é o gerente, que disponibilizou o veículo para andar com a Monja. 0 quilômetro, eu vou andar no conforto, um carro maravilhoso. Nada melhor do que receber nossos amigos, né? E aí, agradecer a Betral Veículos também, acredita no trabalho, é sempre parceira. Agradecer também ao Dr. Mauro Seco, que vai estar lá, Dr. Benjamin, não posso esquecer da minha amiga Márcia, da Fab Turismo. Não sei se vocês conhecem a Márcia da Fab Turismo, que é uma amiga, parceira que não é de hoje. A Márcia, acho que já acompanha nosso trabalho, já nos ajuda desde a criação da ONG. É uma amiga de longas datas, entre outros parceiros que sempre acreditam em tudo que a ONG Carlos Daniel tem produzido. E a gente vê o resultado. É um trabalho feito a muitas mãos, como você estava falando, né? É uma união de esforços. E, de fato, quem diz que faz algo sozinho, ou faz muito mal feito, ou não faz, ou tá mentindo. Porque, de verdade, inclusive tem uma frase que a gente gosta muito de falar aqui, que se você quer chegar rápido, vá sozinho. Só que se você quer chegar longe, vá junto. A gente precisa do outro, pra gente caminhar, pra gente ir mais distante, às vezes pra buscar força, né? E esse é um projeto lindo, maravilhoso, gigante, que obviamente é encabeçado por você, mas também tem muitas mãos aqui por trás disso. Tem muita solidariedade, tem muito exemplo. É uma mensagem muito linda que começa desde a formulação do projeto até todo o trabalho da ONG, a mensagem que ele quer destinar, né, a todas as pessoas. E eu tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso, já é um sucesso, né, e tudo que você faz, tudo que você toca, tudo que você se encoraja a fazer é um sucesso também, não é coincidência, né? Tem a sua mão ali e tem transformação sobretudo. Fica aqui a recomendação do Verde Podcast. Você, verdinho, que está nos acompanhando, por favor, faça parte, né? Se inscreva no Fórum Desafios do Câncer, a importância do cuidado integral, tá? E faça parte desse movimento maravilhoso, né? Encabeçado aqui pelo nosso grande amigo Agenilson, né? Carinhosamente chamamos de Tinho, né? E faça parte junto conosco. E Alisson, e para quem não vai estar presente no evento, vai ter um outro modo, uma outra forma deles assistirem um pouquinho do fórum? Vai, é por isso que estaremos lá, né? Estaremos com o Verde Podcast fazendo a transmissão do evento, conversando com os palestrantes, né? Mostrando ali os bastidores do evento. Então a gente vai estar ali fazendo toda a cobertura, levando informação de qualidade, como já é de praxe do Verde Podcast, a todos vocês, né, que fazem parte dessa grande família verde. Mas lembre-se que estar presente no evento, se você puder, Não para, né? é diferente, é uma energia. Você vai estar fazendo contato com pessoas da área que conhecem muito sobre o tema. Então é fundamental. Mas eu não posso, estou fora do estado. Poxa, estou em São Paulo, mas eu quero acompanhar, quero ver sucesso que o Agenilson tá organizando. Aí você vem pro Verde Podcast, você vai conseguir, né, se contagiar um pouquinho com essa energia. E a Agenilson, então, faz um convite para as pessoas, né, que querem saber um pouquinho mais do fórum, para se inscrever, para participar, para seguir suas redes sociais, porque com certeza essa daí é a primeira edição, é o primeiro fórum, mas é um evento que vai ter nos outros anos cada vez maior. Isso mesmo. Para quem não conhece o trabalho da ONG Carlos Daniel, pode seguir as nossas redes sociais, o Facebook, que é ONG Carlos Daniel, o Instagram, ONG Carlos Daniel Oficial, o site que vai ter o relançamento, né? Agora repaginado. Quer dar um spoiler. Né? Que é www.ongcarlosdaniel.org.br, vai ser lançado lá no fórum. Até eu tô ansioso, porque eu quero ver, porque o Mike falou que a pessoa que está fazendo é o melhor. O Mike fez né, construiu aí o profissional, e eu acabei de conhecer ele aqui. Então, conhecer a nossa história. Você quer conhecer um pouco mais do trabalho da ONG? Vai nas nossas redes sociais lá. É o feed, né, que fala, né? Rola lá o feed lá. Não sou muito fã. E aí rola lá a barra, vai olhando, vai vendo.
ter as nossas crianças, a história de algumas crianças, do trabalho, do meu trabalho, das minhas participações em congresso, em fórum. Então, tudo que você precisa tem de informações. Mas o site, ele está sendo reformulado, que nós lá iremos colocar informações importantes sobre reconhecer sinais, sintomas, como proceder, como direcionar. Por isso que o site está sendo reconstruído para isso, para também levar informação para aquilo que o Wallace falou. As pessoas às vezes ficam perdidas, não sabem como proceder. Mas o site está sendo reformulado para isso. Então, ainda dá tempo, se inscreve, vai para o fórum, para depois não ficar só ouvindo quem foi para lá e fazer, caramba, eu queria ter ido. Então, para não ficar só nessa conversinha, vai lá, se inscreve e participa. E exatamente por isso, você que pôde acompanhar o Verde desse sábado, você pôde sentir um pouquinho do porquê que o Agenilson sempre vai ter aí o tapete verde estendido para ele vir até nós, porque a história dele é fantástica, os projetos dele são fantásticos, o trabalho que ele faz é fantástico. Eu tenho certeza que o fórum será fantástico também da mesma forma, tá? Então, não perca, mais uma vez, reafirmando, vamos estar lá todos juntos no fórum Desafios do Câncer, a importância do cuidado integral. Vem fazer parte junto com a gente, né, desse evento que será fantástico. A gente conta com a sua presença. E aí, lembrando, caso você não possa estar presente, estará junto com a gente no Verde Podcast, que é aí o espaço gigantesco para a gente, né, sentar junto, acompanhar e aproveitar esse evento que será, com certeza, sem sombra de dúvidas, maravilhoso. Portanto, a gente vai chegando na parte mais triste, né, do podcast, que é o final. Infelizmente, tudo que é bom precisa acabar uma hora, mas sobretudo te agradecer, Agenilson, porque você sempre vem aqui trazendo boas ideias, bons projetos, querendo dividir as boas novas com a gente fazer parte disso, seja com as empresas, com a Tratalix, com a Nipex, com a Logan, com a Quincal, ou então seja com o Verde Podcast aí junto da Pama. Então a gente só quer te agradecer por você sempre nos convidar a fazer parte dos projetos maravilhosos que você encabeça aí junto com toda a sua equipe, todos os profissionais. Alisson, em seu nome, quero agradecer a toda a sua família. Eu me sinto honrado de estar aqui. Eu me sinto bem, eu me sinto como eu estou na minha casa, porque aqui eu sou muito bem recebido. A energia aqui nesse estúdio é uma energia maravilhosa, né? Com pessoas profissionais maravilhosas. Então, o Verde Podcast é um sucesso, né, dentro do estado do Amapá. E eu tenho certeza que vai crescer muito mais ainda. E agradecer por estarem presentes no evento. É a primeira vez que nós estamos realizando um evento com um podcast e vocês têm participado de grandes eventos e só tem a crescer. Então, a palavra que eu tenho que dizer, sempre a minha palavra-chave é a gratidão a todos vocês. Agenilson, também quero te agradecer. Mais cedo estávamos conversando que tu é o convidado que mais já veio aqui com a gente, né? E agora eu sei por quê. Falar contigo, eu vejo teus olhinhos brilharem quando tu fala das crianças, do teu amor por tudo que tu faz. Eu também trabalho com crianças, então eu sei como é esse sentimento da gente amar o próximo. Então, muito obrigada pela tua vinda. E assim, eu tô muito feliz de ter te conhecido e de eu estar presente também nesse evento, né? Que vamos estar lá passando um pouquinho para as pessoas de como é que vai ser esse evento maravilhoso. Então, eu te desejo sucesso a cada passo, a cada evento e a cada dia, porque o teu trabalho é maravilhoso e ele é indispensável. Então, assim, siga firme, não desista, que tu tem muito para ajudar ainda as pessoas, tá? Tô muito feliz de estar aqui contigo hoje. Me emocionei com suas palavras e só tenho que agradecer. Desejamos por baixo aí mais 70 anos de vida ou muito mais. Agenilson, você é indispensável, a gente precisa até de mais Agenilsons, mas sem sombra de dúvida você terá aí uma vida longuíssima pela frente. São os nossos votos aqui do Verde Podcast, todos os nossos verdinhos. E agradecer a você que está em casa, não perde um sábado conosco, se informando, escutando, ouvindo boas conversas, né? E sobretudo estando presente com a gente, mesmo que não fisicamente, mas com toda a sua atenção, todo o seu tempo, chamando e reunindo sua família na frente da televisão, do tablet, do telefone, seja onde você estiver assistindo. Nosso muito obrigado a todos vocês, tá? A gente vai ficando por aqui, né? E mais um Verde Podcast. Sábado que vem tem mais e a gente conta com a presença e a participação de vocês. Muito obrigado.